Esse vídeo é uma ode à nossa memória. Quantas vezes você já ficou na mão porque não tinha de cabeça a informação? Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade porque não tinha aquela resposta, aquilo que vem e que precisaria estar na ponta da língua, mas que não estava? As informações que nós temos de memória são as únicas coisas que nos garantem que nós temos algum conhecimento do passado, que nós sabemos onde estamos, quem somos, para onde vamos. Nós somos o que nós somos por causa da nossa memória. Todas as nossas relações sociais, tudo o que a gente vive, todas as nossas interações com o mundo são possibilitadas por causa da memória. Qual é teu nome? Qual é o nome dos seus pais? Qual a roupa que você usou ontem, que foi que teu chefe te pediu? Qual é a tua grande necessidade na feira que tu vai no mercado hoje fazer? Se você consegue responder todas essas perguntas, você deve agradecer, ser grato à sua memória por causa disso. Todo mundo já teve numa conversa em que começou a falar alguma coisa, um dado, uma informação extremamente aleatória, com riqueza de detalhes, e a outra pessoa com quem você estava conversando simplesmente lhe perguntou: meu irmão, por que é que tu lembra disso com tanto detalhe? Qual foi o dia que tu decidiu guardar na tua cabeça essa informação tão aleatória, tão doida, com tantos detalhes assim? E você às vezes olha, sorri, amarelado e diz: não sei, assim, minha cabeça escolheu guardar essa informação e tá aí, né? Guardei. O fato é que todos nós temos alguma coisa armazenada na nossa memória. Mas qual é o nosso nível de controle sobre as coisas que nós armazenamos aqui dentro? O nosso cérebro, ele trabalha por meio de associações. Nós associamos, por exemplo, a sede ao choro. A mãe associa o nosso choro à sede. Ela nos sacia com a água e nós saciamos, por exemplo, a água, a saciedade da nossa sede. Então daqui a pouco nós estamos lá pedindo água. Nosso cérebro trabalha dessa maneira. E por causa dessa maneira, muito útil para a nossa sobrevivência, é que nós guardamos as primeiras informações dentro da nossa cabeça. Ao longo do tempo, outras maneiras, outras linhas de associações vão sendo feitas e nós guardamos outras informações aqui dentro. Só que isso perde um pouco da eficácia quando a gente tem que memorizar as informações de uma teoria, por exemplo, para colocar numa prova. Isso perde um pouquinho nós perdemos o controle sobre isso quando nós precisamos ou quando nós passamos a sair apenas do natural, sair apenas da necessidade da sobrevivência e passamos a querer guardar as informações por mais algum motivo. Mais algum motivo. Desejamos guardar um dia específico, desejamos armazenar uma letra de uma música específica. Isso não vai ser guardado de maneira geral por essas associações que nos ligam e que nos mantêm sobreviventes. O que eu estou chamando aqui, ou o que eu vou chamar aqui a partir de agora, de um método de associação livre, ele é espontâneo, a gente não tem muito controle sobre ele. Nós podemos, porém, aumentar a nossa capacidade de memorizar as coisas de maneira proposital. A gente pode forçar a nossa memória a funcionar de uma determinada maneira e a guardar um determinado conjunto de informações que não estão sendo guardadas de maneira espontânea. Por exemplo, decorar o número de telefone, o nome de 10 pessoas, a rota lá no meio da cidade nova que a gente está conhecendo, ou uma receita de bolo, nos últimos tempos tem sido cada vez mais difíceis. Foi feita uma pesquisa com taxistas, em comparação aos taxistas antigos com os taxistas novos, e viu-se que a memória dos taxistas antigos, por causa de não precisarem de um apoio de um telefone, não usarem o GPS, por exemplo, era muito mais forte, porque eles guardavam e exercitavam muito mais a memória em si. E um problema que nós temos hoje em dia é que temos diversas ferramentas que memorizam as coisas pra gente. Os números de telefone a gente não lembra mais, os nomes das pessoas a gente pode conferir lá no WhatsApp ou no Instagram, até a nossa rotina ela fica guardada lá no Google. O único problema é que a nossa memória funciona como um músculo. Se a gente exercitar a memória, ficamos com a memória forte. Se nós não exercitarmos a memória, a gente fica com a memória fraca. Nós nos tornamos, vamos dizer assim, memoristicamente, não sei se essa palavra existe, inválidos. Nós devemos exercitar a nossa memória, não por capricho, mas porque é questão de sobrevivência. Para te ajudar nessa atividade de sobrevivência, porque de fato é sobrevivência, aqui vão 3 dicas que eu sigo particularmente na minha vida para reforçar a minha memória e guardar as informações que eu quero. A primeira dica que eu tenho
é consumir a mesma informação por meios diferentes. Ler e ouvir o mesmo tipo de material. Vou dar um exemplo muito tranquilo. Digamos que eu tenho um artigo da faculdade para ler, eu leio aquele artigo, mas eu não consigo aprender com perfeição, ou eu entendo o conteúdo, mas eu não fico satisfeito com aquilo. Então o que é que eu faço? Pego o PDF, jogo num leitor de PDF e escuto aquelas informações. Então eu estou tendo contato duas vezes por meios diferentes, um através da leitura e outro através da audição. Isso me ajuda a fazer a memorização, a guardar na cabeça essas informações que eu julgo serem importantes para memorizar. Uma segunda maneira é escrever uma informação lida ou ouvida sem ficar consultando ela. Um problema que a gente enfrenta muito quando estamos estudando, isso é até comum, inclusive eu tenho percebido que isso é comum, porque acontece comigo e acontece com outras pessoas a quem eu acompanho, é que muitas vezes vamos fazer um resumo e esse resumo fica sendo um resumo visitado ao longo de sua construção. Então nós estamos lá construindo o resumo, perdemos uma informação, voltamos, consultamos e voltamos a escrever. Então não vamos fazer mais isso. Essa dica significa o quê? Que você vai ler o conteúdo, ou assistir ao vídeo, ou ouvir a música. Depois você vai escrever na medida que você quiser. Se você esquecer um conceito que julga importante, continue, detalhe o conceito pelo contexto, e só depois, ao final da obra, desse resumo que você está fazendo, dessa escrita que você está fazendo, é que você volta, consulta o material original, pega a palavra que você esqueceu, por exemplo, e adiciona lá no seu roteiro, adiciona lá no seu trabalho final, adiciona no seu resumo. Esse é um exercício para memorizarmos. Por quê? Nós vamos estar trabalhando com as palavras, trabalhando com os conceitos, para que nós possamos estar construindo essa memória. E a terceira dica que eu tenho é aumentar o contato com o objeto, com o tipo de conhecimento a ser memorizado. Vou dar um exemplo. Eu sou da geografia, eu quero memorizar onde estão os estados brasileiros, onde estão os países, quais os nomes ou as bandeiras. Então, ao invés de eu ficar apenas pensando, como eu quero memorizar, como eu quero saber, eu me exponho a esse conteúdo. Então eu tenho muito mais contato com mapas, e uma das maneiras em que eu tenho, através da qual eu tenho feito isso recentemente, é usar jogos que têm recursos ali, que são recursos repetitivos, para que se possa fazer a fixação de um determinado conteúdo que se deseja. Então, trabalhar a memória é uma coisa extremamente importante para nós. É questão de sobrevivência. É uma parte do nosso cérebro que precisa ser trabalhada e que tem caído em desuso, digamos assim, porque nós não temos forçado a nossa mente a gravar informações que são necessárias para a nossa própria saúde mental. Então, muito obrigado aí. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa e escreve um comentário pedindo aí um próximo tema, quem sabe. Tchau, tchau.